Chegamos no capítulo 7 do livro de Atos e estamos contando a história do povo judeu, da igreja e das festas bíblicas. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Nós sabemos que aqui se trata da contínua interrogação que estavam fazendo a Estevão, porque ele pregava e fazia prodígios em nome de Jesus. Então estava sendo interrogado para que fosse proibido fazer aquilo. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da terra, de entre a tua parentela, e dirige-se à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu herança, nem ainda um espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os estiver escravizado. Disse Deus: e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-os de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais não acharam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Isso é um contexto de Êxodo, capítulo 1, verso 5, que lá fala 70 almas, mas esse trocadilho aí é normal. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o pai desceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando da astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de fazer enjeitar as crianças para que não se multiplicasse. Nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como se fosse seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu, vingou e ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus
lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, planejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vos agravais uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste um egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro em terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou na visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz, e dizendo: eu sou Deus, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Esse profeta era Jesus, que Moisés estava falando. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, que tabernaculou entre nós, né? Com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro de ouro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ele está se referindo agora ao profeta Amós, capítulo 5, verso 25. Porventura me oferecestes vítima e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Nunca, jamais, em tempo algum, Moisés transportou o tabernáculo de Moloque. E nós vamos entender o versículo 42 e 43 num outro vídeo. Agora já está dando 10 minutos, eu vou parar e Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.